Salve, salve, galerinha! Salve, salve, meu povo! Seja muito bem-vindo ao canal Mais História com o professor Paulo Teles. E se tu não está inscrito, se inscreve agora, que esse canal vai ser muito útil, não só na sua preparação para provas de vestibulares, como também para o desenvolvimento e aprimoramento da sua performance. E se por acaso tu não está inscrito ainda, se inscreve agora, dá seu like, que esse vídeo vai te ajudar bastante, principalmente para você que está meio perdido, né? Afinal de contas, em muitos lugares do Brasil, os recesso ou férias escolares estão prestes a começar e você deve estar se questionando, tá, e aí, o que é que eu faço para se preparar para a prova se eu começasse a estudar de agora, né? Pegando humanas do zero. Mas antes de mais nada, se você puder e quiser e conseguir ajudar o nosso canal, basta acessar esse QR Code que está aqui e contribuir com qualquer valor que será muito bem-vindo para ajudar a melhorar a nossa qualidade técnica, para nos ajudar a remunerar a nossa equipe e, é claro, para nos ajudar a produzir mais e mais e mais conteúdo para você e para todos que acompanham o nosso canal. Então dá seu like, se inscreve, curte, compartilha. Bom, vocês sabem qual é todo o drill que funciona aqui nas redes sociais, especialmente nessa plataforma que é o YouTube. Então, sem mais enrolações, vamos começar por história geral. Afinal de contas, história geral, o assunto é enorme, o aluno fica desesperado sobre o que deve estudar. Afinal de contas, como eu já falei, além de ser um assunto muito grande, ele tem muitos detalhes, mas cara, como eu já havia dito em outros vídeos, aqui mesmo no meu canal você vai encontrar vários vídeos falando sobre isso. A prova do Enem, ela é conteudista, mas ela não é conceitual. Significa dizer que há sim uma carga de conteúdo, mas esse conteúdo é abordado a partir de 3 competências. Competência 1, 3 e 5. E eu estou me referindo aqui à prova de história, tá? Para quem não está lembrado, vou reforçar para você não esquecer, fica ligado. Competência 1 trata sobre cultura e identidade. Competência 3 trata sobre atuação das instituições sociais, políticas, econômicas e conflitos. E a competência 5, cidadania e democracia. A gente sabe que, em geral, os professores, quando vão trabalhar história, é muito comum haver uma divisão entre história geral e história do Brasil, tá? E aí, obviamente, que no começo do ano, os professores de História Geral, eles trabalham desde teoria da história, abrangendo todo o conteúdo do primeiro ano, ou seja, teoria da história, pré-história, antiguidade clássica, antiguidade oriental, Idade Média, Idade Moderna, e aí adentra no conteúdo do segundo ano, né? O segundo ano ele já começa ali com Revolução Inglesa, Iluminismo, Revolução Americana, Revolução Francesa, Revolução Industrial, adentrando para a Europa no século XIX, né, com a Era Napoleônica, Congresso de Viena, França no século XIX, as revoluções de 30 a 48, Primavera dos Povos, Comuna de Paris, imperialismo, ou seja, assunto pra caramba, né? Mas eis aqui uma resposta para tentar acalmar essa alma angustiada que está dentro do nosso querido aluno vestibulando, tá? Vamos começar por Grécia Antiga. E por que Grécia Antiga? Porque ainda que teoria da história, pré-história e a antiguidade oriental, ou seja, Egito, Mesopotâmia e Hebreus, estejam no edital e possam, quem sabe, um dia cair na prova, ele não tem uma grande incidência de questões. Então não vale a pena você perder tanto tempo aprofundando esses conteúdos. Afinal de contas, é melhor você trabalhar em torno dos conteúdos que são mais frequentes da prova. E quando se trata de antiguidade, o conteúdo mais frequente é Grécia e Roma. Tá? Especificamente Grécia. Primeiramente, quando o aluno fala, cai Grécia na prova, mas cai o quê de quê? Porque Grécia é gigante, a gente sabe muito bem disso. Como eu falei para vocês, a história é abordada na prova do Enem a partir de competências e habilidades. E no caso do conteúdo Grécia, a competência mais cobrada é a competência 5, cidadania e democracia. Todas as questões, sem exceção, que foram cobradas, né, que cobraram conteúdo Grécia, né, todas as vezes que Grécia caiu na prova de vocês, ela abordou especificamente a
temática democracia, né? Não só democracia, mas as suas ramificações, como, por exemplo, a relação entre o pleno exercício da cidadania e a escravidão, a relação do cidadão e da política, e, é claro, alguns aspectos e características da democracia grega ou democracia ateniense, como melhor pode ser dito. É fundamental que, nesse momento, o aluno domine esses elementos, especialmente as características. Afinal de contas, todos nós sabemos que a democracia grega era uma democracia direta, era uma democracia que dependia da escravidão para o pleno exercício da cidadania e que essa cidadania ela não era universal, era uma cidadania restrita a homens livres nascidos em Atenas provenientes de famílias atenienses, beleza? Adentrando no assunto Roma, existem alguns tópicos no assunto de Roma que são abordados historicamente na prova do Enem. Por exemplo, as consequências da expansão territorial, que já apareceu de duas formas. Apareceu primeiramente a respeito da Lei das 12 Tábuas, afinal de contas, com a expansão territorial, as contradições sociais em Roma aumentaram, e isso fez com que os plebeus começassem a reivindicar direitos que foram alcançados com a Lei das 12 Tábuas, principalmente. O segundo aspecto está relacionado às guerras púnicas, né? Caiu na prova, né, recente do Enem as consequências que é a ampliação das fronteiras extrapeninsulares, que era até a resposta dessa questão. Na prática, a gente precisa lembrar que com a expansão territorial, Roma ampliou seus domínios na orla mediterrânea e isso provocou a consolidação do latifúndio escravista, trazendo impactos sociais e impactos econômicos. É bem verdade que também pode aparecer na prova de vocês as características do Alto Império, especificamente da Pax Romana, e, é claro, as razões ou causas que provocaram uma queda de Roma no Baixo Império. E não se esquecer das manifestações do cristianismo primitivo e principalmente como o cristianismo esteve atrelado aos processos que levaram à queda do Império Romano. Beleza? Sobre Idade Média, aí tem que ir muita calma, vá devagar com andor. Existem dois tópicos. Primeiro, Idade Média pode ser dividida em duas partes. No que se trata alta Idade Média, ela é principalmente cobrada pela competência 3, que significa atuação das instituições sociais, econômicas e políticas e os seus conflitos. E nesse caso, qual seria a principal instituição, as principais instituições da Alta Idade Média? Igreja Católica e feudalismo. Então, o aluno precisa compreender como a Igreja Católica se manifestava durante a Alta Idade Média, qual o seu papel, como ela se comportava, quais as suas práticas e principalmente a sua relação com o cotidiano daquelas pessoas. Também é importante que o aluno conheça as características da sociedade feudal. Ah, Paulo, é bem verdade que pode cair competência 4, que é a competência que trata sobre modo do trabalho e modos de produção e mundo do trabalho. Bom, pode ser cobrada sim. Inclusive, caiu uma questão que era um calendário, onde mostrava, por exemplo, que a vida social desse camponês era moldada pela questão do trabalho, a relação da natureza com o trabalho. Então, pode aparecer, mas normalmente competência 3, atuação das instituições, certo? No que se refere à Baixa Idade Média, novamente competência 3, e os tópicos que são abordados na Baixa Idade Média estão diretamente atrelados à transição do feudalismo para o capitalismo, isto é, renascimento comercial e urbano, feiras medievais e o impacto das mudanças, o impacto e as mudanças sociais ocorridas a partir da chegada dessa abertura ou reabertura do Mediterrâneo. Ou seja, é muito importante que o aluno entenda que com esse processo de transformação ocorre ali o surgimento de novas práticas sociais e até mesmo o surgimento de novas categorias sociais. Avançando no tempo, Idade Moderna. Você tem ali absolutismo, mercantilismo e, obviamente, os elementos culturais, que fazem parte do renascimento cultural e da reforma protestante. Desses tópicos da Idade Moderna, quais são os mais relevantes? Mercantilismo. Afinal de contas, o mercantilismo dialoga tanto com o absolutismo, como também com a expansão marítima. Ele faz parte daquele universo de conjunto de práticas econômicas realizadas por governos absolutistas. Gente, ó, a prova do Enem, ela adora trabalhar conteúdos que são marcados pela sua
transversalidade, ou seja, conteúdos que podem ser cobrados de várias formas e que dialogam com outros conteúdos. Então, é muito comum que ela traga um conteúdo como mercantilismo, que ela tem uma preferência por trabalhar conteúdos como mercantilismo. Por quê? Porque ele trabalha com vários tópicos, que vai desde a expansão marítima até o colonialismo da América, que ele vai trazer, por exemplo, desde práticas econômicas novas, que é a acumulação de metais preciosos, até a prática da pirataria. Então, são assuntos que são bastante... que a prova do Enem se apetece muito mais, se é que você me entende. Avançando no tópico, avançando nas nossas informações, nós temos ali os conteúdos do segundo ano, que estão vinculados ao pensamento iluminista, à Revolução Francesa, à Revolução Americana e à Revolução Industrial. Sobre esse primeiro bloco, a prova do Enem adora os assuntos relacionados à competência 3 e à competência 5, tá? Atuação das instituições da sociedade e cidadania e democracia. Paulo, como é que isso pode aparecer? Bom, no caso da competência 3, ele pode trazer questões vinculadas aos impactos sociais dessas revoluções. Mas até então, esses conteúdos, Iluminismo, Revolução Francesa, apareceram a partir da competência 5, ou seja, a conquista de direito. Por exemplo, todas as questões que caíram sobre Revolução Francesa na prova tratavam sobre aquilo que a Revolução Francesa trouxe de mais importante, que foi a universalização dos princípios de igualdade e liberdade, tanto pelos seus impactos sociais, como também pela assinatura de documentos, que é o caso da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Já a respeito da Revolução Industrial, a prova gosta de trabalhá-la de várias maneiras. Ela pode trabalhar tanto pela competência 3, mas também pode ser trabalhada a partir da competência 4, que significa mundo do trabalho e modos de produção. É um assunto que pode ser abordado tanto pela prova de história, como pelas questões de sociologia e até mesmo pela geografia, especificamente na competência 6, sociedade e natureza. No caso de história, as questões de Revolução Industrial que têm aparecido até então são questões que tratam sobre os impactos sociais da Revolução Industrial, o processo de proletarização do trabalhador, o impacto dos cercamentos, que foi um fenômeno histórico marcado pela apropriação das terras comuns e a expulsão dos trabalhadores do campo para a cidade, como também a transição do artesanato para a maquinofatura. A respeito de sociologia, aparecem questões relacionadas, por exemplo, a modos de produção como o taylorismo, como o fordismo e, é claro, a formação política, a conscientização da classe trabalhadora, especificamente no século XIX. Beleza? É importante que vocês lembrem que você não precisa saber tudo de tudo, mas é importante que você saiba os aspectos gerais, as estruturas que moldaram as transformações da sociedade. E lembre-se, pessoal, a prova do Enem, ela dá uma prioridade, ela tem uma preferência para grupos minoritários, especificamente mulheres, negros e indígenas. E também a temática gosta de dialogar, essas temáticas gostam de dialogar com os impactos na sociedade. Mas, Paulo, e a competência 1? A competência 1 é muito cobrada dentro de história do Brasil, mas esse é assunto para o próximo vídeo. Fica aqui que você vai acompanhar no próximo vídeo como a prova de História do Brasil pode ser cobrada na prova do Enem referente aos assuntos do primeiro semestre, ou seja, Brasil colonial e parte de Brasil Império. A gente se vê lá. Até mais, galera!